Bancasesp, analista judiciário 2017. Não haverá crime de lavagem de dinheiro caso o agente seja absolvido por atipicidade da conduta do crime antecedente a ele imputado, uma vez que o crime de branqueamento, embora autônomo, é delito derivado do antecedente. Item correto. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, adota-se a teoria de acessoriedade limitada. A infração antecedente deve ser uma conduta típica e ilícita. Na questão em tela, a conduta foi atípica. Não haverá o delito de lavagem de dinheiro. Lei nº 9.613, de 98, artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Bancasesp, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, 2018. João integra conhecida organização criminosa de âmbito nacional, especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Com o objetivo de tornar legal o dinheiro obtido ilicitamente, ele convenceu Pedro e Jorge, conselheiros fiscais de uma cooperativa de mineradores que atuam na região norte do país, a modificar valores obtidos em uma mina de ouro. Pedro, sem conhecer a fundo a origem dos valores, concordou em fazer a transação. Antes de concluí-la, entretanto, ele desistiu da ação e tentou convencer Jorge a fazer o mesmo. Tendo Jorge decidido prosseguir no esquema, Pedro então fez uma denúncia sigilosa à polícia, que passou a investigar o fato e reuniu elementos necessários ao indiciamento dos envolvidos. Antes que concretizasse a ação final de registro de valores, Jorge foi impedido pela polícia, que o prendeu em flagrante. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a pena de João poderá ser aumentada de 1 a 2/3 em razão de o crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa. Item correto. Lei 9.613, de 98, artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Artigo 1º, parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Bancasesp, Delegado de Polícia Civil 2018. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais será válida somente se o colaborador indicar a autoria do crime antecedente que originou a lavagem de ativos. Item errado. Não é possível afirmar que a colaboração premiada somente será válida se o colaborador indicar a autoria do crime antecedente que originou a lavagem de ativos, pois há várias possibilidades, conforme artigo 4, inciso 1 a 5 da Lei nº 12.850, de 2013. Bancasesp, PC, Delegado de Polícia Civil 2018. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais será nula se não contar com a participação do órgão julgador na elaboração do acordo. Item errado. Não será nula, pois o juiz não participará, em nenhum caso, das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, conforme parágrafo 6º do artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013. Bancasesp, Delegado de Polícia Civil 2018. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais tem como benefício, entre outros,
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Item correto. Tem como benefício, entre outros, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Observação: o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade do colaborador por pena restritiva de direitos, mesmo que não estejam presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Banca CESP, Delegado de Polícia Civil, 2018. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais constitui meio de prova que pode embasar, isoladamente, posterior sentença condenatória. Item errado. A colaboração é uma técnica para a obtenção de provas. Assim, o erro está em afirmar que a colaboração premiada pode embasar isoladamente a sentença condenatória. Banca CESP, Delegado de Polícia Civil, 2018. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais pode ocorrer apenas na fase processual, no curso da competente ação penal. Item errado. A colaboração premiada e a concessão dos benefícios dela decorrentes podem ocorrer em 3 momentos distintos. 1. Na fase de investigação criminal, inquérito policial ou investigação conduzida pelo Ministério Público. 2. Durante o curso do processo penal, ainda que já em instância recursal. 3. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Banca CESP, Investigador de Polícia, 2018. Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal. Provado o crime de ocultação, foi instaurada ação penal contra essa pessoa com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9.613, de 98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida, cumulativamente a penalidade de reclusão, poderá o juiz aplicar multa ao agente, desde que a infração penal tenha sido praticada contra o erário público. Item errado. A lei não condiciona a aplicação da penalidade de multa à ocorrência de lesão ao patrimônio público. Banca CESP, Investigador de Polícia, 2018. Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal. Provado o crime de ocultação, foi instaurada ação penal contra essa pessoa com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida, haverá incidência de qualificadora caso a infração penal tenha sido praticada por intermédio de organização criminosa. Item errado. Lei nº 9.613, de 1998, artigo 1º, parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Observação: a lei trouxe a reiteração das condutas e a prática do delito por intermédio de organização criminosa como hipóteses de aumento de pena e não qualificadora. FCC, Julgador Administrativo Tributário, 2015. Em relação à delação premiada, a Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro definiu que o benefício pode ser concedido caso o agente se retrate em juízo das informações prestadas. Item correto.
Lei nº 9.613, de 98, artigo 1º, parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direito se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Bancasesp, investigador de polícia, 2018. Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal. Provado o crime de ocultação, foi instaurada ação penal contra essa pessoa com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9.613, de 98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida, a competência para o processamento e o julgamento será, em qualquer hipótese, da Justiça Federal. Item errado. Lei nº 9.613, de 98, artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, inciso 3, são da competência da Justiça Federal. Alínea A. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. A linha B, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. IBAD, Agente de Polícia Civil, 2017. Quando o autor do crime de lavagem de capitais colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, a identificação dos autores, coautores e partícipes ou a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Item correto. Lei nº 9.613, de 98, artigo 1º, parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação.